Nós vamos ler Jó no capítulo 42. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 5. Jó, no capítulo 42, o versículo 1 até o versículo 5. Cadê meu celular? Não vou mandar mensagem para ninguém, não, é só por causa do cronômetro, tá? Para eu cronometrar o tempo aqui. Eu estou com muita vontade de pregar, mas fica tranquilo, tá? Não vai passar da meia-noite, não. 10 horas encerramos o culto. Jó 42, versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sei que podes todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo de que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero que você feche os teus olhos e que você coloque as duas mãos no seu coração e você ore dessa forma: Senhor, fale comigo. Fale comigo. Diga para Deus: a minha atenção é toda tua. Eu quero trazer agora cativo o meu pensamento para entender a tua palavra. Fale comigo. Que a tua bênção esteja aqui conosco agora e que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo, para que essa palavra possa esquadrinhar, ó Deus, o mais profundo dos recônditos do nosso coração, as intenções da nossa alma, e possa trazer luz, possa trazer algo novo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tem uma frase que eu acho que é muito certa, muito assertiva. Você faz aquilo que sabe. Você faz aquilo que você aprendeu. Mas eu quero que você tente entender comigo a linha de raciocínio. Aquilo que você aprendeu é o que você sabe. E é o que você faz. Só que tem coisas que você não aprendeu tão bem, mas você tem que fazer. Por isso que muitas vezes você não faz tão bem como você gostaria de fazer, porque você não aprendeu bem. Tem muitas coisas da nossa vida que nós temos que agir, mas nós agimos de acordo com aquilo que nós aprendemos. Só que tem coisas que nós não aprendemos tão bem assim. Então a vida é uma escola. Deus sempre está nos dando a oportunidade de aprendermos a viver. E é isso que vai fazer-nos pessoas melhores. O problema é que se eu não aprendo bem, eu vou continuar agindo de uma forma equivocada ou agindo de uma forma não tão bem como eu gostaria de agir. Então eu quero que você guarde isso no teu coração. O que você aprendeu em 2020? Qual foi o seu aprendizado? Porque a partir daquilo que eu aprendi, é a forma como eu vou agir. Então, se eu não aprendi muitas coisas, eu vou continuar agindo. Então, eu vou agir de uma forma errada, danosa, equivocada. Então, é muito importante eu entender o que eu aprendi. Eu li uma crônica do Ornelas, do Cortella.
Cortella, aquele pedagogo, filósofo, Mário Sérgio Cortella. O Cortella, ele falou uma coisa que achei tão profundo, tão profundo. Ele disse que uma mulher se irritou muito, porque esbarrou numa pessoa e derramou café, porque aquela pessoa a fez esbarrar, e ela derramou café naquela pessoa. Aí questionaram-no, dizendo assim: o que você diz disto? Aí ele disse o seguinte: ela derrubou café porque a xícara estava cheia de café. Se tivesse cheia de água, ia derrubar água. Se tivesse cheia de chá, ia derrubar chá. Aí entra a parte da filosofia, né? Ele disse o seguinte: eu só derrubo o que está dentro de mim. Quando alguém esbarra em mim, é a hora de eu colocar para fora o que está dentro de mim. Quando alguém esbarra em mim, e eu esbravejo, eu falo palavrão, eu fico irritado, é porque isso está dentro de mim. Eu simplesmente vou colocar para fora o que está em mim. A boca fala o que está cheio o coração, Jesus disse isto. Então é muito importante eu aprender, é muito importante eu entender o que está em mim, as coisas que estão aqui dentro. É por isso que eu digo, quantas coisas nós agimos de uma forma muito equivocada, porque nós estamos aprendendo de uma forma equivocada. Então a pergunta que não quer calar: o que você aprendeu em 2020? Como que isto que você aprendeu em 2020 pode fazer você viver melhor em 2021 e nos próximos anos da sua vida? Isso é muito importante, isso é decisivo, é crucial. O tempo pode fazer as pessoas melhores ou piores, a escolha é sua. Não vem com essa história que o tempo é o melhor remédio. Depende. Se eu não me cuidar, não me tratar, não aprender, não mudar, não transformar, o tempo não é o melhor remédio. Ele só vai fazendo as coisas piorarem. Agora, quando eu percebo que do jeito que eu estou fazendo não está dando certo, é a maneira como eu estou agindo com a vida, eu não estou acertando, o tempo pode ser um ótimo remédio se eu mudar de atitude. Então, o que eu aprendo com a minha vida em 2020, que foi um ano muito difícil, foi um ano desafiador, foi um ano complicado. Isso pode ser um divisor de águas na minha vida, para melhor ou para pior, depende do que você aprendeu, depende das lições que você toma. Eu preciso entender isto. Jó aprendeu com a crise. Jó, quando diz no capítulo 42, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi depois de uma crise. Ele estava aberto para aprender com a crise. E a partir dali, a vida dele mudou drasticamente. Então eu faço um apelo para você em nome de Jesus. Faça desse tempo um tempo como um divisor de águas da tua vida, para você ser uma pessoa bem melhor, a sua família ser uma pessoa bem melhor, o seu trabalho ser uma pessoa bem melhor, a sua vida ser bem melhor. A ótima notícia: nós vamos para o futuro e não mais para o passado. Eu posso aprender com o passado, mas com expectativa de que o futuro me espera, é para lá que eu vou. Mas eu tenho que aprender. Talvez as áreas que Jó foi atingido são as mesmas áreas que você também foi atingido. Jó, ele perdeu seus bens, ele perdeu a sua família e ele perdeu a sua saúde. 3 áreas vitais, 3 áreas importantíssimas. Área financeira, onde ele foi acometido da perda dos seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde. Pessoas do lado o acusando, pessoas do lado apontando o dedo, é falta de fé.
Pessoas do lado dizendo: Deus não te ama porque você está em pecado. Os arautos do pessimismo, os arautos da acusação não faltam em nossas vidas. Pessoas que sempre nos criticam por dificuldades que nós passamos, colocando a culpa é tua. Você agiu errado. Então, diante disto, ele se demonstrou paciente, ele se demonstrou resiliente, ele se demonstrou um homem de fé, o adorou a Deus em meio a todas aquelas perdas. Nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher dele disse: Jó amaldiçoa a Deus e morre. Até quando você vai manter a sua integridade? E Jó disse: como uma louca você fala. Temos recebido os bens de Deus, as bênçãos de Deus, não iríamos também receber os males? Ou seja, ele teve postura, ao ponto de ser um exemplo de paciência. Por isso que vem aquele ditado, a paciência de Jó. Tiago cita como um exemplo de paciência, de perseverança. Só que ele também teve questionamentos, como eu e você temos. Por que a minha vida está assim? Por que Deus permite? Por que Deus não ouve as minhas orações? Ele sabe das minhas necessidades, por que Ele não intervém? Por que pessoas me machucam? Por que eu sou injustiçado? Por que eu tenho tantos problemas financeiros? Por que eu não me engajo na minha vida emocional, sentimental, afetiva? Qual que é o meu problema? Por que Deus não faz? Por que Deus não me responde? Por que Deus não libera uma palavra? Eu sou fiel, eu oro, eu busco, eu vou à igreja, eu participo, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que batalha pela vida. São os questionamentos que Jó teve, são os mesmos questionamentos que eu tenho, que você tem. É interessante que Deus se revela a ele, não responde. Eu acho que o ponto central do livro de Jó é a soberania de Deus, o Deus que faz o que quer, como quer e na hora que quer. Soberania. Eu estou no centro do universo, eu estou no comando de tudo. Onde Jó questionou: por que, Senhor, por quê? Deus diz: porque eu sou Deus, porque eu quis, porque eu fiz. E diante de todas as coisas que Deus disse para ele, não respondeu, mas questionou. Deus fez 70 perguntas para Jó. Já fez algumas perguntas para Deus, e Deus, ao invés de responder, fez 70 perguntas para ele. Aí, o que aconteceu? Jó pensou: eu vou aprender com isto. Eu vou aprender com isto. Deus queira que eu e você aprendamos com 2020. Deus queira que eu e você aprendamos o que Deus quer nos ensinar nas provas da vida. E a primeira coisa que Jó aprendeu naquele tempo difícil, e que é a mesma mensagem de Deus para você hoje, é que o propósito de Deus sempre vai prevalecer, não o meu, o dele. No capítulo 42, Jó ainda estava doente, ainda estava pobre, ainda estava com seus amigos da onça que só o acusavam o tempo todo, tudo ainda estava obscuro, mas ele recebeu uma luz de Deus, não a restauração da sua saúde, dos seus bens, e nem da sua família. Olha para mim. Ele recebeu a restauração do seu coração. E isto fez com que ele tivesse de volta a sua família, os seus bens e a sua vida. Ele descobriu: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que o teu propósito
vai prevalecer. Eu e você tivemos muitos propósitos, sonhos, projetos e planos no final do ano passado. Muitos deles não se cumpriram. Muitos deles não conseguimos fazer. Muitos deles. Por N motivos. Os nossos propósitos não prevalecem. Mas os propósitos de Deus prevalecem. E é por isso que eu preciso me ater com humildade, dizendo: Deus, eu aprendi em 2020 que o que vai prevalecer sempre é o teu propósito. É o teu plano e não o meu. Deus humilhou a humanidade com esse vírus. Deus humilhou os altivos e soberbos com esse vírus. Deus quebrou a prepotência humana. Homens totalmente vulneráveis e perdidos diante de algo totalmente inusitado e novo. Deus abalou a estrutura da humanidade. Por quê? Propósito dele. Eu agora preciso entender o que eu vou aprender com isto. Já deu para perceber que o que vai prevalecer é o propósito dele, não o meu. O que vai prevalecer são os propósitos de Deus e não os dos homens. Então, quando eu penso no desígnio de Deus, o que Ele quer alcançar, o que Ele busca atingir, o objetivo, que isto é a definição de propósito, o que Ele quer fazer, qual que é a intenção de se realizar, uma resolução, eu vou pensar, é Ele que pode fazer. São os planos dele que vão prevalecer. Eu e você, nós precisamos colocar uma coisa em nosso coração: Deus é o centro do universo, Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é a causa de tudo, é o motivo maior de tudo, não sou eu e nem é você. Este é o grande problema da infelicidade nossa, nós colocamos-nos no centro das nossas vidas, como se tudo girasse em torno de nós. Queremos que Deus faça, que Deus haja, e Ele não faz, Ele não age, questionamos: o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o Senhor, eu vou largar a igreja, eu fico revoltado. Mas peraí, o que vai prevalecer é o propósito de Deus, porque Ele é o centro de tudo, não sou eu, não é você. E Deus, na sua misericórdia, revelou na sua palavra o propósito que Ele quer para as nossas vidas, o porquê que nós somos criados. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Ame o seu próximo como a você mesmo. Este é o propósito das nossas vidas. É o propósito de nossas vidas. Amá-lo sobre todas as coisas, amar o nosso próximo e amar a mim mesmo. É o amor, é o propósito da minha vida. O propósito da minha vida não é o meu conforto, mas é o meu crescimento. O propósito da minha vida é aquilo que eu vou levar para a eternidade. É por isso que Deus às vezes abala a nossa estrutura, porque o nosso amor está muito no aqui e agora, na matéria. A nossa esperança está muito aqui neste mundo. Parecemos colonos deste mundo. Colono é aquele que vai para ficar, enquanto a Bíblia diz que somos peregrinos, estamos de passagem. E eu preciso entender uma coisa: enquanto eu estou aqui de peregrino, como passageiro no mundo, meu amor tem que estar no que é eterno. O que é eterno? Deus é eterno, pessoas são eternas, minha família é eterna, relacionamentos são eternos. É por isso que o amor é a base da nossa vida, é o propósito maior da nossa existência. Eu pensei que tudo pode, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, o teu propósito não será frustrado. Então, quer ser feliz? Alinhe o teu propósito de vida com o propósito de Deus. Comece a perdoar mais. Amo a Deus, então agradeça. Eu amo o meu Deus, então diga para Ele: obrigado, eu não entendo nada,
Mas eu creio que o Senhor tem um propósito nesse sofrimento. Foque no que você tem, ao invés de focar no que ainda falta. Sempre vai faltar algo na sua vida. Em uma área ou em outra, sempre vai estar algo para acontecer. Sempre. E não tem receita que não falha para uma pessoa infeliz. É o descontentamento. Focar no que ainda falta. Foi difícil 2020. Mas sua família está aí do seu lado. Você está vivo com saúde. Você pode ter perdido os entes queridos. Muitas pessoas perderam alguém que conhece, ou perto, ou conhecido. E não é só o vírus da pandemia, da Covid que matou. O câncer continua matando. É que o problema nosso é que agora focamos só nisso, né? Mas tuberculose continua matando. Pneumonia continua matando. Acidentes de carro continuam matando. E sabe outra coisa que está matando muito também? Mais do que o vírus? Suicídio. O medo está tomando conta das pessoas de uma forma tal que pessoas estão tirando a própria vida. É o mundo que nós vivemos. Então eu preciso entender, Senhor, o teu plano não será frustrado, mas qual que é o teu plano para a minha vida? Eu quero te amar. E como que eu vou te amar? Eu quero agradecer pelo que o Senhor tem feito por mim. Eu quero agradecer mais. Para de alimentar tua mente com coisa ruim. Para de alimentar tua mente com medo. Se você precisar parar de assistir TV, noticiário, faça isto. Não adianta. Às vezes é prefiro você não ter informações do que ter informações erradas. E é o que está acontecendo. Você não percebeu ainda que esse mundo jaz no maligno? E que Satanás está arquitetando algo para destruir tua vida? Deus não quer que você viva ansioso, com medo. Deus não tem isso para você. Então o que você pode dizer para Ele? Senhor, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. E eu sei que aconteça o que acontecer, eu estou contigo, eu sou teu filho. Aprenda com isto. Aprenda a amar mais a Deus. Perguntas assertivas, perguntas inteligentes, que precisam de respostas sinceras. Eu quero fazer algumas perguntas inteligentes. E eu quero que você dê algumas respostas sinceras aí para você mesmo, no seu coração. Qual será o centro da sua vida para 2021? Você vai viver para quem ou para quê? Qual será o centro da sua vida? Qual será a sua contribuição? O que você vai fazer de prático para dizer para Deus: amo ao Senhor e amo as pessoas? Então, de prático, porque é muito fácil dizer Deus é tudo na minha vida, mas de prático, o que eu vou fazer? Porque se você não mudar a atitude, daqui a pouco vai mudar o calendário, mas a vida vai continuar a mesma. Se você não mudar as suas atitudes, então eu faço um apelo para você: aprenda com tudo isto. Aprenda para dizer para você mesmo: eu preciso alimentar mais a minha fé. Eu preciso parar com essa história de uma religião e ser um cristão de fato. Religião é aquilo que eu faço no final de semana quando eu vou à igreja. Cristão de fato é quando eu sou aquilo que é na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, onde eu estiver. Religião é aquele que vai no templo ou na internet de vez em quando. Cristão de fato é aquele que é de Deus
na hora que acessa alguns sites da internet. Aquele que é de Deus, na hora que está sozinho conversando, ou sozinho fazendo o que for. Caráter. O que será o centro da sua vida? Olha para mim. Cuide do teu caráter. Porque é este caráter que você vai levar para a eternidade. Seja você sempre, onde você estiver. Propósito vai prevalecer. Então qual que é o propósito? Eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou amar o meu próximo. Valorize mais a sua família. Tenha mais paciência com seus queridos. Como a mim mesmo. Se ame mais. Se valorize mais. Foi o que Jó aprendeu. E quando ele chega no versículo 5, ele fala: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Só que este homem, no capítulo 1, foi elogiado por Deus. Quando Satanás veio e acusou, Deus diz: viste o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. E ele mesmo, no capítulo 42, olha e diz: eu te conhecia de ouvir falar. Quer dizer, o nível que eu tinha aqui, depois dessa crise, eu estou aqui, eu cresci. Eu tenho um contato íntimo contigo. Faça desse ano de 2020 algo que te leve mais perto de Deus. Faça desse ano de 2020 algo que faça com que você dê mais importância à tua vida espiritual. Dê mais tempo de oração. Essa igreja, ela procura dar ferramentas para quem quer crescer, ou para quem quiser se aprimorar. Domingo agora nós vamos ter, dia 3 de janeiro, mais uma vez um culto online, porque foi proibido os cultos, por causa da fase vermelha. Então nós não vamos ter o culto presencial, mas nós vamos fazer a primeira semana de oração, todo ano. A primeira semana de janeiro é chamada Semana de Oração, e nós vamos fazer 7 dias de jejum, 7 dias, todos os dias a meio-dia eu vou estar ao vivo pela internet, numa live, pelo YouTube, pelo Facebook, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 7 dias, então vamos buscar, Senhor, eu preciso de direção, eu preciso de luz, eu preciso de saber o que fazer. Há desânimo, há falta de perspectiva, há incredulidade, mas eu quero mudar isto. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, então eu quero me aprofundar contigo. Eu faço um apelo para você: tire essa próxima semana para jejuar, para orar, para chorar, para pedir, para priorizar tua vida espiritual, para dizer para Deus: eu aprendi em 2020 que é impossível viver sem fé, mas eu vou alimentar essa fé, eu vou alimentar a minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha sorte, eu preciso de uma intervenção sobrenatural do Senhor. E dia 10, o último dia, aí sim nós vamos ter na igreja o culto, para encerrar essa campanha, com a Santa Ceia. Eu estarei dizendo como nós vamos fazer, porque lá nós podemos pôr, pela lei, 200 pessoas, não mais. Então nós vamos, durante a semana eu vou estar explicando como nós vamos fazer, para nós organizarmos isto. Mas uma coisa que eu faço um apelo para você: queira mais desse Deus, queira mais, queira mais. Pense numa situação que está te encabulando e tirando o seu sono e te deixando triste. Pensa agora, pensa. Faça disto
o fator motivador para você buscar esse Deus maravilhoso e dizer: eu preciso de ajuda. Não se revolte, mas use isso a teu favor. A única revolta que você tem que ter é contra a tua frieza espiritual, contra a tua mornidão, contra a tua apatia, contra a tua religiosidade, contra a superficialidade. Isso tem que se revoltar. Pode dizer para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus olha para Jó e diz: você aprendeu. Você aprendeu. E eu vou te dar um desafio, Jó. Você vai orar pelos seus amigos que estão te acusando. Você vai orar por eles. Eles te jogaram libelos acusatórios, eles te deixaram mal. Eu vou matá-los se você não orar por eles. Jó poderia pensar: puxa, seria uma boa ideia. Mas sabe o que Jó fez? Orou por eles. Se você ler o capítulo 42 de Jó, vai dizer uma coisa interessante. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte e deu a ele o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Ação. Sabe quando Deus vai mudar a sua sorte? Quando você começar a perdoar de verdade aquelas pessoas que têm te ofendido e liberar perdão. Sabe quando Deus vai mudar a sua sorte? Quando você parar de praguejar e murmurar e reclamar de tudo e de todos. Sabe quando Deus vai mudar a sua sorte? Quando você for menos amargo ou menos amarga e começar a ser mais doce, apesar de. Sabe quando Deus vai mudar a sua sorte? Quando você disser para Ele: o teu propósito vai prevalecer. E o teu propósito é para que eu te ame acima de tudo. Então eu vou te amar acima de tudo, independente do que estiver acontecendo comigo, independente do que os outros façam comigo. Jó mudou, Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Libera perdão. Você vai sentir algo tremendo, libertador. Não edifique uma vida nova sobre escombros. Tire os escombros para alicerçar algo novo. Pessoas que te machucaram no passado, tire da sua vida através do perdão. Ela não merece perdão, não é por ela, é por você. Ela vai continuar estragando a vida de outras pessoas, mas a sua ela não vai conseguir estragar mais, porque você conseguiu liberar perdão. Palavra de Deus para a sua vida. O que eu posso aprender com tudo isso? Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que eu posso aprender com tudo isto? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus queira que você aprenda isto, porque você vai ter grandes chances, muita esperança para um 2021 muito melhor. Tenha esperança sim, mas priorize a tua fé. Faça esse jejum essa semana. Faça o jejum essa semana. Mas jejum que eu falo é jejuar mesmo, tá? Ah, passar fome. Isso é passar fome. Faz um jejum. Faz um jejum total até meio-dia. Ah, mas de meio-dia é pouco. Então vai até as 2, vai até as 3. Meio-dia eu vou entregar. Ah, eu tomo um remédio para pressão. Coma. Não faça jejum. Tira alguma coisa. Mas ore. Faça por onde? No domingo, no culto, eu estarei dando maiores informações. E na segunda-feira nós vamos começar esse jejum e vamos 7 dias entregar a semana que vem. Pedir direção, força, graça, milagres. Nós vamos orar muito essa semana, porque a oração move a mão de Deus. Erga as suas mãos. Olha para mim.
Que a bênção do Eterno esteja com você. Eu quero profetizar agora. A equipe de louvor pode vir, mas continua focado aqui em mim. Eu quero profetizar agora em nome de Jesus. Olha para mim, olha para mim. Não fecha os teus olhos não, olha para mim. Como autoridade de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a tua vida agora uma unção de cura. Cura física. Cura emocional. Cura psicológica. Cura espiritual. A bênção de Deus sobre a sua vida. A bênção de Deus sobre a sua casa. A bênção de Deus sobre a sua família. A bênção de Deus sobre o seu futuro. Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus.